os artigos 335 a 342 da contestação. Contestação é o ato pelo qual o réu se defende da ação do autor. Na própria contestação, pode o réu oferecer reconvenção. Se a contestação for o primeiro momento em que o réu se manifestar nos autos, seu procurador deve indicar o endereço residencial ou profissional onde receberá intimações. Pode o réu, na contestação, requerer o benefício da justiça gratuita. Oferecida a contestação, não pode o autor desistir da ação sem o consentimento do réu, salvo se a questão nela discutida for idêntica à resolvida em recurso representativo da controvérsia. O oferecimento da contestação também impede a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, salvo consentindo o réu. O prazo para contestar é de 15 dias. Tem prazo em dobro para contestar o Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, a Defensoria Pública, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. Conta-se o prazo da única ou última sessão de conciliação. Se o autor, na petição inicial, opta pela não realização dessa audiência e o réu ou réus requerem o seu cancelamento, conta-se o prazo da data do protocolo desse requerimento, individualmente, para cada um dos réus. Sendo o réu citado para contestar, por incabível, no caso, transação, conta-se o prazo da data em que, nos termos do artigo 231, aperfeiçoou-se a citação. Pode acontecer que, havendo o autor proposto ação contra vários réus, dela desista em relação a algum deles ainda não citado, caso em que o prazo comece a correr da data em que intimados os demais da homologação da desistência. Se, embora não citado ou nulamente citado, o réu comparece, conta-se da data do comparecimento o prazo para a contestação. O réu tem o ônus de alegar, na contestação, todas as suas defesas, arguindo, se for o caso, preliminares antes do mérito. Tem-se aí a aplicação do princípio da eventualidade ou da concentração. O Código arrola as seguintes preliminares: inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação exigida por lei, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, litispendência e coisa julgada. A litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A litispendência quando se repete a ação em curso. A coisa julgada quando se repete a ação finda por decisão irrecorrível e com força de coisa julgada. Essas preliminares podem ser conhecidas pelo juiz, de ofício, isto é, independentemente de alegação da parte. Depende, porém, de alegação da parte, a exceção de incompetência relativa e a de convenção de arbitragem, sob pena de prorrogação da competência do juiz que determinou a citação. Incumbe também ao réu alegar como preliminar da contestação a abusividade da cláusula de eleição de foro, sob pena de preclusão. Havendo alegação de incompetência absoluta ou relativa, a contestação pode ser oferecida no foro do domicílio do réu, que deve ser imediatamente comunicada ao juiz da causa, suspendendo-se a realização da audiência de conciliação ou de mediação que haja sido designada. Definida a competência, o mesmo juiz ou aquele que o suceder no processo designará nova data para essa audiência. Há ilegitimidade passiva quando o autor cita como réu pessoa errada. Incumbe então ao citado
indicar a pessoa certa, se tiver o devido conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da omissão. Em face da indicação do réu, pode o autor insistir em processar o citado, requerer a sua substituição pela pessoa por ele indicada ou requerer o prosseguimento da ação contra ambos. No que diz respeito ao mérito, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera da substância do ato, se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. É na contestação que o réu deve requerer a citação do denunciado e daqueles que devam figurar como litisconsortes passivos na ação. A falsidade de documentos juntados à inicial também deve ser arguida na contestação. A contestação deve ser instruída com os documentos nela referidos. Nas ações propostas para a entrega de coisa certa, é na contestação que o réu precisa alegar seu direito de retenção por benfeitorias, discriminando-as e indicando o respectivo valor. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações, se relativas a direito ou a fato superveniente, se competir ao juiz conhecer delas de ofício, se, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Texto e narração de José Tessari. Fim deste episódio. Até o próximo.